Terapia cognitivo-comportamental é uma terapia estoica? Olá, eu sou o Micael Correia, sou psicólogo, sou mestre e doutor em psicologia. Se você está chegando agora aqui no meu canal, eu falo sobre psicologia e filosofia aplicados ao nosso cotidiano, tanto aqui quanto lá no meu Instagram, no qual eu estou há mais tempo. Aqui no YouTube a gente ainda está aquecendo as turbinas, né? E com essa popularidade do estoicismo de uns anos para cá, vários pontos começam a entrar assim em discussão, em comentários, né? E um deles é a relação com que a terapia ou as terapias cognitivo-comportamentais têm com essa filosofia, né? Será que a TCC ela é uma filosofia estoica? Será que eu posso afirmar isso? Será que para trabalhar com a TCC eu preciso estudar estoicismo ou me autodenominar como estoico? É algo que eu particularmente acho bastante anacrônico, né? Mas enfim, eu vou tentar explicar um pouco isso nesse vídeo e, na verdade, não tem como falar sobre isso sem contar um pouco da história das TCCs, né? Das terapias que a gente chama de cognitiva comportamentais. E para contar essa história, eu preciso chegar a um camarada chamado Albert Ellis, que vocês estão vendo aí na tela. O Albert Ellis, já na década de 50, ele cria então um primeiro modelo de terapia que passou a ser considerada cognitivo-comportamental, e ele faz isso 10 anos antes, aproximadamente, do Aaron Beck, apesar de o Aaron Beck ser ainda hoje conhecido por muitos como o fundador da TCC. Isso é algo um pouco discutível em termos históricos por conta justamente da figura do Albert Ellis. E o Albert Ellis, assim como o Aaron Beck mais tarde vai afirmar, ele teve muita influência da filosofia estoica para criar o seu modelo de terapia. Então ele é um cara que gostava muito de estudar filosofia para aplicar, inclusive na sua vida prática, né, na sua própria vida, e ele parte de muitos fundamentos da filosofia estoica, que é uma filosofia que sempre esteve volta e meia na língua do povo, principalmente em momentos de crise, em momentos críticos. É esperado até que o estoicismo volte à tona. Recentemente eu percebo que a pandemia foi um marcador importante nesse sentido. De 2020 para cá, o interesse pelo estoicismo explodiu, né? Mas o Albert Ellis não era apenas influenciado pelo estoicismo, tá? Então aí já é um ponto para a gente pensar que não é exatamente uma terapia estoica, portanto. É uma terapia que tem influências do estoicismo, mas também de outras escolas filosóficas. Então, o Ellis vai falar muito sobre budismo, ele vai falar sobre a fenomenologia, ele vai beber um pouco da própria análise do comportamento, do behaviorismo, né? Apesar dele não ser 100% um behaviorista e discordar bastante de uma visão de ser humano que era comum ao behaviorismo, ele vai sim beber dessas escolas todas, mas convenhamos que no estoicismo eu acho que ele bebeu um pouco mais, vamos dizer assim, ele bebeu um pouco mais aos sorvos, né? Ele deu uns golinhos mais intensos do que em outras escolas, assim como o seu colega de profissão, o Aaron Beck. O jovem Aaron Beck, ali, alguns anos depois, vai propor um modelo de terapia bastante semelhante. Ele afirma que não havia lido os trabalhos do Ellis, né, que ele realmente partiu de ideias ali próprias dele no estudo ali da depressão e etc, né? Mas ele vai propor um modelo de terapia que no frigir dos ovos vai ser bastante semelhante com o modelo do Ellis, beleza? E o Aaron Beck, da mesma forma com que o Ellis fez anteriormente, vai citar também a filosofia estoica como sendo, digamos assim, um antecedente das terapias cognitivas comportamentais, né? Vocês vão encontrar isso naquele clássico livro da terapia cognitiva da depressão. O Beck vai falar um pouco sobre isso, né? E tanto o Ellis quanto o Beck vão usar aquela clássica frase do filósofo Epíteto para, digamos que, resumir qual é a influência que o estoicismo fez na terapia deles, né? Que é aquela frase que diz que, olha, não são as coisas que afligem o indivíduo, mas a opinião dele sobre as coisas, ou os pareceres dele sobre as coisas. Aí vai depender da tradução que vocês coletarem. Tem diversas formas de traduzir isso do grego, né? Então, essa frase ela é quase um manifesto de uma certa fenomenologia, podemos dizer assim, ou uma epistemologia estoica, para ser mais adequado. Eu sei que hoje em dia o estoicismo está muito em alta por causa das lições morais que a gente pode extrair ali das frases, dos ensinamentos estoicos,
Mas uma grande característica do estoicismo é que eles tinham uma epistemologia que é bastante cognitivista, para usar um linguajar atual. A gente pode dizer que existe um modelo cognitivo no estoicismo que se assemelha muito com o modelo cognitivo do Ellis, do Beck, de outros autores, né, que também, outras autoras também, como a Judith Beck, adotaram para construir esses modelos que fundaram, então, esse grande movimento que hoje a gente chama de terapias cognitivo-comportamentais. Então, Michael, dá para dizer que eles eram estoicos? Não, eles não eram estoicos. Na verdade, eles tampouco se dedicavam à filosofia como sendo a sua ocupação central. Eles eram terapeutas, né? O Beck tinha uma bagagem um pouco mais próxima ali da área da pesquisa, da área da saúde. O Ellis era um cara com um pouco mais de base filosófica e um pouco mais da terapia prática ali, né, do empirismo vivencial e não tanto das pesquisas acadêmicas, não era um cara tão ligado a centros de pesquisa universitários, ainda que o modelo dele, a terapia racional emotiva, também passou por muitos estudos científicos, né, e também tem muitas evidências dando bastante força para esse modelo de terapia, mas a bagagem dele era mais ligada à filosofia. Mas ainda assim, ele não era propriamente um cara dedicado ao estudo erudito da filosofia, né? Ele era um cara que estava preocupado em ver como que as filosofias podiam ajudar ele a ajudar os pacientes dele, né? Então, tanto um quanto o outro eram indivíduos aí, autores, que estavam preocupados em criar um modelo de terapia que desse conta de um certo tipo de sofrimento, de uma certa abordagem de trabalho que não estava sendo contemplada, na opinião deles, nem pela psicanálise, nem pelo behaviorismo. Então, hoje em dia, às vezes, a gente conta a história da TCC como se ela fosse uma filhote do behaviorismo, né? Mas ela não é. Ela é uma outra escola que parte de uma outra raiz e lá no meio do caminho vai se misturar um pouco com as terapias comportamentais, mas não é historicamente correto dizer que brotou do behaviorismo a TCC, né? Então, tanto o Ellis quanto o Beck, eles vão ter, sim, essa influência estoica, tá? E essa influência, ela se manifesta onde? Como eu já falei, no modelo cognitivo, tá? Principalmente nessa ideia de que a minha percepção, as minhas conclusões sobre aquilo que eu percebi e o que eu faço com essas conclusões em termos de ato concreto, né, de comportamento, elas vão, em grande parte, determinar os meus processos de adoecimento, de melhora desse adoecimento também, seja por eu, aos poucos, conforme eu vou amadurecendo no meu processo de autoconhecimento, eu vou criando uma percepção mais aguçada da realidade, uma impressão mais cataléptica, para usar o termo estoico, e isso é algo que tem, assim, ó, 100% em comum entre as TCCs e o estoicismo. Então, a gente pode dizer que essa é a parte que esses autores mais beberam do estoicismo, beleza? Mas não é correto dizer que essa terapia é estoica, porque o que os estoicos faziam, ainda que se pareça muito com o que hoje seria uma terapia, eu falo um pouco disso num artigo que eu vou até sugerir aqui para vocês, que é um artigo onde eu falo justamente sobre as influências estoicas nas terapias cognitivas, tanto do Ellis quanto do Beck. Esse artigo está em acesso aberto, ele está em português, foi publicado numa revista do Chile de filosofia e psicologia, mas ele está em português, então é tranquilo de vocês acessarem e ler. Então ali eu detalho um pouco mais tudo isso, né? Mas é importante afirmar que, apesar dessa grande influência, eles também beberam de outras fontes. Tanto o Beck quanto o Ellis também beberam muito da fenomenologia, também beberam muito das ciências cognitivas ali do início do século XX, da neurociência, um pouco de behaviorismo também. Então, a gente pode dizer que as TCC são terapias ecléticas, ou pragmatistas, né, em termos filosóficos, né? Mas o resumo da ópera é que a influência estoica, apesar de ela não ser a única, ao meu ver, ela é a mais importante ali, ela é a que mais se destaca ali. De modo que, para eu aprofundar o meu trabalho como terapeuta cognitivo comportamental, é muito importante que eu entenda o que é filosofia estoica, porque é dali que os caras beberam. Vamos dizer assim, eu vou estar bebendo a água mais próximo da fonte. Então, para eu entender por quais raciocínios eles foram se guiando até chegar a esse modelo que hoje vem prontinho para nós nos livros,
é fundamental que eu saiba de onde eles tiraram as ideias que eles tinham. Porque tem muitas coisas que talvez eles deixaram passar. Tem muitas coisas que talvez eles ignoraram, tem muitas coisas que talvez não deu tempo deles abordarem muito nos livros deles. O Ellis abordou muito mais do que o Beck, a parte filosófica, mas aí vem uma péssima notícia para nós aqui no Brasil, que nós pouco temos livros traduzidos do Ellis no Brasil. Eu precisei importar livros do Ellis do Brasil para cá. Um dia eu posso fazer um vídeo mostrando a minha pequena biblioteca de Albert Ellis de livros que eu tive que encomendar de fora, dos Estados Unidos, até da Europa, né? Veio coisa. Porque no Brasil, por N motivos que também não cabe nesse vídeo, o Ellis não foi traduzido e não foi muito disseminado. Então tem muita coisa ali que se perdeu, né? Tem muita coisa que dá para aprofundar no trabalho da terapia cognitivo-comportamental através da filosofia, trazendo essa filosofia para mais próximo do nosso trabalho. Isso se desdobra, né, numa forma um pouco diferente de TCC, uma TCC que é um pouco mais existencialista, mais filosófica, que se aproxima mais, se assemelha mais com as terapias humanísticas, né, humanistas, e isso é papo para outros vídeos futuros, mas eu acho que até agora já deu para responder se a TCC é ou não uma terapia estoica, se é correto eu afirmar isso, né? A gente pode falar isso, óbvio, no linguajar popular, mas historicamente, se eu for, né, pegar ali em termos acadêmicos até, é perigoso eu afirmar isso, porque eu posso estar ignorando as outras influências que a TCC também teve, mas convenhamos, tem muito estoicismo ali. Então, se tu tem interesse de conhecer mais sobre essa relação entre as TCCs, a filosofia e a terapia estoica, se tu gosta de estoicismo e quer saber como aplicar isso na tua vida ou nos teus atendimentos de uma forma ética, de uma forma que não seja anacrônica, eu te convido a seguir assistindo os vídeos meus aqui do meu canal e também me acompanhar lá no Instagram, porque isso é basicamente o assunto principal do que eu vou abordar aqui. Se esse vídeo ficou legal, se ele fez sentido ou se alguma coisa não ficou muito clara e tu ficou em dúvida, pode deixar um comentário aqui que eu vou ter o prazer de ir respondendo aí para esclarecer mais e talvez a partir desses comentários fazer mais um vídeo sobre esse assunto, beleza?